ação discriminatória. Claro. Uma outra questão, doutor Charqueiro, uma aferição do IBOPE em 1993 constatou que 60% dos brasileiros rejeitavam os gays. Hoje, o mesmo percentual acha natural. Essa é aquela questão que nós tínhamos colocado. As pesquisas, se você analisar friamente, elas vêm mostrando que a sociedade, ela passa a aceitar, o número maior de pessoas passa a aceitar a opção sexual do seu semelhante, né? Agora, com aquele cuidado que eu referi no programa que foi veiculado pela Rede Bandeirantes. Será que este resultado da pesquisa, ele espelha exatamente o que a sociedade está pensando? Ou quando eu sou questionado pelo pesquisador, eu quero parecer que sou uma pessoa que não discrimino. Entretanto, eu vou para casa, na minha casa, no meu trabalho, eu tenho atitudes absolutamente discriminatórias, né? Essa é a questão. Eu espero que o resultado da pesquisa seja efetivamente esse. Que nós não estejamos vivendo, como disse o repórter da TV Bandeira, numa sociedade cínica, né? Eu respondo porque eu quero parecer, entre aspas, belo para aquele que está me questionando. Mas aí que está, como acabar com esse cinismo? Porque seria importante uma discussão, um debate, não é mudar a cabeça de uma pessoa, mas eu creio que a situação precisa ser discutida, melhor discutida no país. Acho que sim, acho que nós voltamos na situação que nós precisamos nos educar, nos instruir, saber conviver com a divergência, com a diferença. Isto é fundamental para que eu possa aceitar o outro que tem hábitos que não são semelhantes aos meus. Mas o fato de ele ter hábitos, ele ter ações, de ele ter atitudes que são semelhantes à minha, no aspecto amoroso, por exemplo, não o transforma diferente. Não faz com que eu passe a discriminá-lo e a segregá-lo, a olhá-lo como pertencendo a um grupo diferente e que não merece participar daquelas atividades que toda a sociedade participa. Então é fundamental. Isso me chamou a atenção, que houve, quando se comentou do Ministério da Educação lançar um kit sobre homossexuais, houve uma repulsa geral. Muito bem, os filmes que estão à disposição também na internet, eles não trazem nada demais a não ser uma situação de um homem, uma situação de uma mulher em dúvida sobre a sua opção sexual, né? Mas a reação foi exagerada. Ela foi exagerada e fez com que se abortasse a ideia de se tentar discutir, de levar para as escolas esta discussão. Várias escolas o fizeram, né? Não com os kits, mas procuraram discutir, procuraram orientar, procuraram esclarecer seus alunos. E isso é fundamental. Ou nós mudamos a mentalidade e a forma de pensar de quem está começando a se instruir, e é muito mais difícil mudar a minha concepção e a tua. Claro. Então, acho que nas crianças nós podemos trabalhar. Claro que com todo o cuidado que se deve ter, seja através de uma orientação de um psicólogo, de um assistente social, né, para discutir esse tema. Para que esse tema não fique numa penumbra em que eu só tenha informações incompletas e de acordo com os interesses de determinado grupo social, ético ou religioso. E qual a orientação que o senhor dá para aquela pessoa que se sentir humilhada, que sentir que seus direitos estão sendo agredidos? Eu acho que o conselho básico se a pessoa se sentir discriminada, é procurar, num primeiro momento, ao Ministério Público, né? Em todas as cidades do Rio Grande do Sul, né, na capital do estado, há uma promotoria encarregada na defesa dos direitos humanos. Pelo menos, ao procurar o promotor, ele vai se aconselhar. Ele vai ter alguém para ouvi-lo e, a partir daí, então, encaminhar a sua demanda. É bom lembrar que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos tem um telefone, é o Disque 100, né, que também recebe de todo o país denúncias contra a violação dos direitos humanos, e aí, então, ela recebe e encaminha para o estado onde foi feita a reclamação
ou a denúncia. Claro. Aqui em Pelotas, o senhor não teve nenhum caso para exemplificar? Não, nós não tivemos nenhum caso. Nós tivemos um grupo de homossexuais que se sentiu discriminado numa ação policial. Né? Mas aí nós instauramos procedimento, fomos investigar e a alegação não se confirmou. Claro. Né? É preciso também que a pessoa que se sinta discriminada, ela tenha coragem para reclamar. Né? Porque, de repente, a discriminação que você sofre enquanto homossexual, ela é tão grande que ela te inibe a possibilidade de você buscar, junto com outro órgão do Estado, seja o Ministério Público, forças para tentar fazer com que essa discriminação ela não venha a ocorrer. Então é importante que, se eu for discriminado, eu vou buscar os meus direitos. Pelo menos para dar conhecimento para o Estado que está havendo tal ou qual tipo de discriminação. Claro. Agora, mudou muito, né? Muitas pessoas dizem, no meu tempo não acontecia isso, agora, 20 anos para cá, está acontecendo tudo isso, são passeatas, são movimentos. Por que o senhor acha que tudo isso está acontecendo? É uma questão de conscientização? Antes as pessoas ficavam caladas, sofriam silenciosamente? Eu acho que isso corresponde à nossa abertura democrática. Né? A gente sabe que existem países que o homossexualismo é crime. Né? Se você pegar a nossa sociedade de 1960, por exemplo, era absolutamente diferente. Mas, se nós pegarmos a história do homossexualismo, até pouco tempo atrás, o homossexualismo era doença, né? Era tratado como doença. Hoje é uma opção. Né? Então, essa abertura, essa possibilidade que as pessoas encontraram de se mostrar, de mostrar aos outros a forma como ela é, mesmo sendo diferente, então faz com que um número maior de pessoas tenha coragem para também manifestar a sua diferença e querer ser tratado da mesma forma, embora diferentes. Então há uma evolução da sociedade, isso é inegável, e eu acho que o número aparece mais porque antes estava escondido. As pessoas não tinham liberdade para dizer, né? As pessoas não tinham coragem, porque sabiam que a repulsa era muito grande. Né? Claro. Hoje se começa a trabalhar essa repulsa, essa aversão, como tu disseste no início, e a partir daí, então, nós passamos a construir uma sociedade em que nós vamos conviver com as diferenças. Claro. Tudo é uma questão de educação. E voltando na questão da legislação, o senhor acredita que precisa ainda uma nova norma, aperfeiçoar alguma lei em torno dessa situação? O que está aí dá conta do recado? Eu acho que o interessante seria que esse projeto de lei que modifica a lei de racismo, integrando determinado tipo penal de discriminação sexual ou em função da opção sexual, ela deixaria explícito que legalmente nós estamos combatendo a homofobia, por exemplo. Né? Mas, como se mencionou anteriormente, o assassinato, a lesão corporal em função da homofobia, ela já encontra reprimenda no próprio Código Penal. E uma reprimenda ainda maior, porque a homofobia é considerada motivo torpe. Mas eu entendo que esse projeto de lei, que agora está em suspenso no Congresso, em função também das reações, ele mereceria esta adequação. Né? Não que ela se faça indispensável para a punição, mas deixaria explícito na legislação que a homofobia, por exemplo, passa a ser considerado crime. Claro. É claro que nós estamos falando aqui mais do homossexualismo, sim, mas existem outros preconceitos em que as pessoas não sabem como lidar, elas se sentem sufocadas, não sabem quem procurar. Neste caso, é o Ministério Público. Exatamente, tanto a discriminação racial, né, como a discriminação de cor, por exemplo, né, todas essas questões podem ser levadas ao Ministério Público, né, para apurar não só o aspecto criminal, né, mas também o aspecto de adequar a conduta de forma a que a discriminação não venha mais a se impor.
Certo. Nós até tivemos um caso aqui em Pelotas, que teve repercussão em todo o Brasil, que foi o caso de um casal homossexual que conseguiu adotar uma criança. Isso. Veja bem, houve uma evolução legal e acompanhou esta evolução legal, ou a evolução legal procurou acompanhar uma evolução do próprio Poder Judiciário. Né? Se nós pegarmos esse exemplo que tu dá, foi um dos primeiros no país a reconhecer a possibilidade da adoção homoafetiva. Né? Se nós pegarmos outros julgados, recentemente o STF estendeu os efeitos do casamento civil à união homoafetiva. Né? O STF não transformou o casamento civil em casamento gay, como alguns estão defendendo. O STF disse que aquelas consequências, seja em termos patrimoniais, seja em termos de direito previdenciário, que existem no casamento civil, também vão atingir a união homoafetiva. Nós tivemos há uns 2 anos atrás uma decisão também do STJ que deferiu a mudança de sexo de um travesti, de um transexual, né, fazendo o registro civil e não mencionando no seu registro civil, qualquer vínculo ou fazendo qualquer menção a esta nova identidade assumida pela pessoa. Então são avanços. Né? O que não se conseguia antes, hoje, seja através de lei, seja através do Poder Judiciário, estamos conseguindo. Estamos, nesse sentido, evoluindo. Certo. E políticas públicas é muito importante nesta questão. Eu acho que uma política pública básica é se criar espécies de centro de atendimentos especializados a essa população discriminada, para que ele conseguisse não apenas o apoio jurídico, caso necessitasse, mas também, que é fundamental, um apoio inclusive psicológico e social. Ok. Né? Nosso programa está já estourando, mas o senhor tem meio minutinho para o seu recado final. Não, eu acho que nós precisamos ainda evoluir mais. Né? É uma situação que nos atinge no dia a dia, mas nós devemos estar preparados para saber conviver com as diferenças. Esse é o nosso desafio. Ok. Agradeço a sua participação, Dr. Paulo Charqueiro, que atua aqui na especializada de Direitos Humanos em Pelotas. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro pode ser revisto no nosso site no Ministério Público Gaúcho e também através do nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Voltaremos na próxima semana com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!